Essas peças que vocês estão vendo aqui na exposição, elas foram escolhidas por um motivo muito simples, né? E que tem a ver com a exposição em si. Elas foram escolhidas porque elas têm uma característica que é muito peculiar, né? Muito especial. Elas representam uma, um encadeamento de gestos, né? Um encadeamento de conhecimento, uma transmissão de conhecimento que é extremamente estável ao longo de intervalos muito grandes de tempo. São intervalos tão grandes de tempo que a gente mal consegue imaginar. Então, essas peças estão representando, gostaria que vocês percebessem elas, entendessem elas como sendo as partes visíveis, as partes que ficam preservadas de uma cultura que não existe mais, ou de várias culturas que não existem mais. Ou seja, essas culturas elas estão extintas. As pessoas responsáveis pela manutenção dessas culturas, já faleceram, já morreram, não existem mais. Mas elas deixaram parte dessa cultura preservada nesses artefatos que vocês estão vendo aqui na exposição. E o que esses artefatos contam pra gente? Eles contam uma história de estabilidade extrema. Eles contam uma história de que tem uma pessoa ensinando para outra, ensinando que ensina para outra, que ensina para outra, que ensina para outra, que ensina para outra, numa cadeia, numa corrente de transmissão de conhecimento que se manteve por milênios, né, por centenas de gerações. Então, é uma coisa que a gente, hoje em dia, né, na sociedade em que a gente vive, na maneira como nós vemos o mundo, isso é impensável. Por quê? Porque a gente sempre tem essa impressão de que a cultura humana é uma coisa muito rápida, está assim, em perpétua mudança e tudo acontece muito rápido, etc. E isso é a nossa visão, né? Porque a nossa sociedade coloca essa visão de nós mesmos para a gente. O interessante da arqueologia é que ela mostra um mundo, ela mostra sociedades, ela mostra situações que são totalmente diferentes da nossa. Essa que é a beleza, né, da arqueologia. Ela consegue mostrar pra gente pessoas que enxergavam o mundo de uma maneira tão diferente da nossa que é quase inacreditável. Então, o que a gente está mostrando aqui para vocês são essas peças de pedra, por exemplo, cuja forma varia muito pouco, e isso nós temos, né, os estudos de caso, nós temos as publicações, né, para quem tem interesse, mas as formas dessas pedras, desses instrumentos, variavam muito pouco ao longo de 8.000 anos, né, 5.000 anos. Então é uma coisa assim que a gente praticamente não consegue imaginar. Não são só essas peças que estão aqui mostradas na coleção. Nós temos evidências de que isso aconteceu durante a maior parte da trajetória da nossa espécie. Durante a maior parte do tempo que a nossa espécie existe, e a gente pode jogar aí, né, o começo da nossa espécie, os seres humanos modernos, assim, eu, você que está assistindo, né? Os primeiros seres humanos modernos, como nós, apareceram por volta de 200.000 anos atrás. O que a gente vê nessa trajetória é essa estabilidade enorme da cultura. Então, acho que é interessante olhar para essas peças, né, e pensar que a humanidade já foi tão diferente da atual, por um lado, né, ela já teve tantas características diferentes, né, que seria quase irreconhecível, né, mas por outro lado, talvez, né, essa questão da estabilidade, da persistência, né, da cultura como sendo algo que preserva o conhecimento e não de algo que está sempre em perpétua mudança, loucamente, né, talvez essa característica da cultura seja a característica basal. Né? Talvez por isso a gente, ao mesmo tempo que fica correndo atrás das inovações tecnológicas, etc., a gente ainda precisa de um porto seguro. Então, eu acho que isso leva a essa reflexão, né? Nós somos assim tão diferentes desses nossos antepassados
que mantinham essa tradição ao longo de centenas de gerações, ao ponto que o tataraneto fazia uma coisa muito semelhante ao bisavô, tataravô, né? Será que essa não é a nossa característica básica, né? Um certo conforto na tradição? Ou será que nós somos realmente assim tão inovadores e estamos sempre cheios de vontade de mudar, né? Qual será a nossa característica mais básica, né? Eu acho que a ideia é procurar essa reflexão, né? Será que a nossa cultura, o normal para nós, é essa mudança maluca e constante e perene e sem fim? Ou será que o normal para nós é uma coisa estável, a gente querer manter algumas certas características, né, passadas, né, de geração para geração, né? Essa é uma coisa que fica para vocês pensarem, tá? Então eu vou falar assim, por exemplo, né, essas peças que a gente chama, né, a gente apelida de lesmas, né, porque elas parecem uma lesma, né, são artefatos que foram retocados só de um lado. Elas têm o trabalho da pedra, nesse caso, é feito de maneira unilateral. Você pega um lado da peça e bate sempre na mesma direção, tá? Já as pontas, né, esses artefatos, né, que eram provavelmente usados para caça, eles são lascados dos dois lados, né? Eles têm um lascamento que a gente chama de bifacial. As maneiras de fazer esses dois artefatos são totalmente diferentes, tá? Existem culturas que fazem os dois tipos. Fazem tanto a coisa unilateral, unifacial, como a bifacial. Mas, no exemplo que a gente está mostrando aqui para vocês, são duas culturas totalmente diferentes. Essas pontas vêm na maior parte do Brasil meridional, da parte sul do Brasil, né, do Rio Grande do Sul, chegando em São Paulo. Já as chamadas lesmas, elas são muito mais comuns no Brasil central. E a gente sabe que esses povos eram contemporâneos. Eles aparecem, as datações mais antigas que a gente tem são por volta de 12 mil anos. Há 12 mil anos atrás, esse pessoal já fazia essas coisas totalmente diferentes e mantiveram essa maneira de fazer essas coisas por milênios. No caso das pontas, elas foram feitas durante 5, 6 mil anos da mesma maneira. No caso das lesmas, mesma coisa, 4 mil anos, por aí. Os outros artefatos que vocês veem feitos em quartzo, essas lasquinhas pequenininhas, que parecem vidro, né, elas vêm também de uma região intermediária, né, que fica ali perto de Belo Horizonte, Lagoa Santa. Nesse caso, é mais impressionante ainda, porque esse pessoal está fazendo essas mesmas pecinhas de quartzo, lascando desse mesmo jeito, por 8 mil anos. Então, vocês notam que existe um tempo que, obviamente, passa, mas ele passa muito diferente para esse pessoal. Eles, de alguma maneira, eles conseguem manter uma coesão cultural tão grande, eles conseguem passar para os seus descendentes regras, né, visões de mundo tão fortes que essas coisas são perpetuadas por gerações e gerações e gerações, por literalmente centenas de gerações. É uma coisa que a gente nem concebe, né? Então, essa parte bacana da arqueologia, ela mostra para a gente um mundo que é totalmente contraintuitivo. É uma coisa que a gente jamais conseguiria imaginar. Da mesma maneira que a gente vê essa persistência nas pedras lascadas, a gente vê isso também na cerâmica. Então, os dois exemplos que nós temos aqui, né? A cerâmica que os arqueólogos chamam de Tupi-Guarani e a cerâmica que os arqueólogos chamam de Itararé. Então, a cerâmica Tupi-Guarani, por todas as suas características de manufatura, né, a parte técnica e a parte decorativa, a gente sabe que ela é totalmente relacionada aos povos indígenas Guarani atuais, Guarani, Tupinambá,
atuais. Então existe essa ligação, né? Existe uma ligação muito forte, né? Quando os primeiros europeus chegaram aqui no Brasil, eles se depararam com esses povos indígenas fazendo a cerâmica idêntica a essas que a gente acha, né, em sítios arqueológicos de 2.000 anos. Então a gente tem uma continuidade de pelo menos 2.000 anos na manufatura da cerâmica, né, nas decorações e assim vai. Depois da chegada dos europeus, apesar das formas e da decoração mudarem muito, nós continuamos tendo a maneira de fazer preservada, né? Na cerâmica, vamos dizer, caipira, na cerâmica utilitária, que vem até o século XIX. Então essa é uma linha de transmissão muito grande. Já essa outra cerâmica de menor tamanho, fina, escura, super bem acabada, mas sem decoração, ela é o que nós chamamos de tradição Itararé, e ela é ligada também, de maneira muito clara, aos indígenas Caingangue de hoje. Então, como a gente sabe disso, né? No final do século XIX, começo do século XX, quando começou-se a adentrar o oeste paulista e houve um grande massacre dos índios Caingangue, muitos desses vasilhames foram coletados, foram trazidos para museus. Então, apesar da cerâmica Caingangue hoje não ser muito semelhante a essa cerâmica arqueológica, a cerâmica do começo do século XX, final do século XIX, que os Caingangue faziam, era idêntica. Então, novamente, mais ou menos a mesma faixa cronológica, nós temos 2.000 anos de continuidade dessa cerâmica sendo feita. Então, mesmo em períodos mais recentes, nós continuamos tendo essa forte transmissão cultural, essa cadeia de conhecimento que é passada de geração para geração, né? Isso nós estamos falando de gente como a gente. Quer dizer, não tem nenhuma diferença de cognição, né? Alguma coisa que pode se falar assim, mas no Paleolítico, né, coisas muito antigas, as coisas eram feitas sempre muito iguaizinhas porque as pessoas não tinham muita criatividade, etc. Não, balela, né? O que nós temos são pessoas totalmente modernas, né? Totalmente idênticas a nós, no entanto, mantendo essa tradição viva durante centenas de gerações. Então, isso chama de novo para essa reflexão, né? Como nós somos de verdade, né? Nós somos extremamente inovadores o tempo todo, ou nós somos extremamente conservadores? Essa inovação toda, ela é profunda, nós estamos sempre em busca de uma inovação profunda, ou é uma coisa um pouco cosmética, né, que está mais na moda e mais no tipo de carro ou de roupa que você usa, né? Então, são coisas para se pensar e que a arqueologia convida a gente, né? Ao ver esse passado tão diferente, convida a gente a pensar um pouco o que nós somos, né? O que é a nossa espécie afinal.